Pois bem, então, o que nós estávamos vendo, então, na aula passada, né, como eu falei para vocês, nós estávamos falando sobre elasticidade, né, eh, e, e começamos, né, com um exemplo daquela banda de rock, enfim, e eu defini uma medida chamada de medida de elasticidade, preço da demanda, né, que em última instância funcionaria da seguinte maneira: se eu tivesse uma variação de preço por um motivo qualquer, tá? Esta variação de preço, por exemplo, o preço aqui estaria variando de um preço inicial P0 para um preço final P1. Essa variação de preço seria acompanhada de uma variação na quantidade demandada, né? Sobre a curva de demanda haveria um deslocamento sobre a curva de demanda, né? A quantidade demandada cairia de Q10 para Q1 nesse nosso exemplo aqui. Eu teria então um ΔP positivo, P1 menos P0, um ΔQ negativo, Q1 menos Q0, mas o que é importante é que se eu faço qualquer deslocamento sobre a curva de demanda, com exceção dos casos muito excepcionais de bens de Giffen, né, nesse deslocamento ele sempre vai ser tal que o sinal da variação de preço é inverso ao sinal da variação de quantidade. Quando o preço sobe, a quantidade cai; quando o preço cai, a quantidade sobe, né? E nós definimos, né, a medida de elasticidade e preço da demanda como sendo a razão entre ΔQ e ΔP, mas essa razão, né, digamos assim, ponderada por esses preços aqui, né, pela quantidade demandada média, a média entre a quantidade inicial e final, e pelo preço médio, a média entre o preço inicial e o preço final, né? Essa daqui era a medida que a gente definiu como medida de elasticidade e preço da demanda, e o que a gente viu que essa medida tinha uma propriedade interessante, né? De fato, quando a demanda apresenta elasticidade de preço, antes de falar dessa propriedade, né? Primeiro eu comentei com vocês na aula passada que essa medida de elasticidade de preço da demanda vai ser sempre negativa, né? Com a exceção dos casos muito raros, muito excepcionais, de bens de Giffen, né? Então, se eu não tiver um bem de Giffen, essa elasticidade de preço da demanda vai ser sempre negativa. E por essa razão é muito comum as pessoas falarem que a elasticidade de preço da demanda é, por exemplo, 1,5, ao invés de falar corretamente seria menos 1,5. É muito comum a gente omitir o sinal da elasticidade de preço da demanda, estaria subentendido que ela seria negativa, né? E se o módulo da elasticidade de preço da demanda, então, né, ou seja, essa elasticidade de preço da demanda omitindo o sinal, né, fosse maior do que 1, eu teria uma demanda elástica. Se ele tivesse entre 0 e 1, eu teria uma demanda inelástica, né? Quando o módulo da elasticidade de preço da demanda é exatamente igual a 1, eu tenho uma situação que usualmente a gente não classifica como uma demanda nem elástica nem inelástica, a gente chama de uma demanda com elasticidade de preço unitária, né? Mas aí fica um pouco a critério do freguês, né? Algumas pessoas costumam classificar a elasticidade de preço da demanda igual a 1 como demanda elástica, mas se vocês quiserem também poderiam classificar como inelástica. Isso aqui não é o relevante, né, para o nosso entendimento do assunto, mas relevante é entender o que acontece. E uma coisa que nós vimos, né, na aula passada foi que caso, né, o módulo da elasticidade de preço da demanda fosse maior, eu notei, né, nas anotações, né, elasticidade de preço da demanda com a letrinha grega epsilon, né? E o módulo delas, claro, seria a letrinha grega epsilon com duas barrinhas em volta, com sinal operador de módulo em volta, né? Então, caso o módulo da elasticidade de preço da demanda fosse maior do que 1, né? Quer dizer, assumindo que essa elasticidade aqui fosse menor do que 0, que eu não tenho bem de Giffen, né? Nesse caso aqui, a variação na receita total tem sinal contrário à variação no preço, né? O que significa que a razão entre a variação na receita total e a variação no preço vai ser sempre menor do que 0. Quando o preço sobe, a receita total cai, né? A receita que eu estou chamando de receita total aqui, de fato, é quanto os consumidores querem gastar com a aquisição desse bem, né? Então, quando o preço sobe, o valor que os consumidores querem gastar com a aquisição desse bem cai. Quando o preço cai, o valor que os consumidores querem gastar com a aquisição desse bem sobe. E nesse caso aqui a gente diz que a demanda é elástica, né? Demanda elástica. Caso eu tivesse, né, o contrário, né, o módulo da elasticidade de preço da demanda menor do que 1, tá? E eu vou dizer que a demanda é inelástica.
E uma propriedade interessante da demanda inelástica, né, é que ela é tal que, quando o preço varia, o gasto dos consumidores, né, com a aquisição do bem em questão, varia na mesma direção, né, de tal maneira que ΔRT sobre ΔP vai ser maior do que zero. Quando o preço sobe, ΔRT sobe, né, com a receita, o gasto com o consumo sobe. Quando o preço cai, o gasto com o consumo cai. Tá? Nós então, eu ilustrei isso algebricamente, né, dei alguns exemplos, tá? A gente já vai passar pelos exemplos. E eu falei de dois casos extremos, né, que é o caso de uma demanda perfeitamente inelástica, tá? Então, a demanda inelástica, elasticidade de preço da demanda menor do que 1, né? Se ela for exatamente igual a zero, eu vou dizer que ela é perfeitamente inelástica, né? E no trecho em que a demanda é perfeitamente inelástica, ela vai ter o formato de uma curva vertical, né? Não necessariamente, tá, ao longo de toda a curva de demanda, mas eu posso ter uma curva de demanda, né, que tem um trecho vertical. Precisa ser um bem de GIF, né? Vamos colocar aqui ela negativamente inclinada, né? Mas com um trecho vertical, tá? Então, nesse trecho aqui, né, se a minha curva de demanda fosse essa curva, não é assim em azul, mas é assim em vermelho, né? Nesse trecho aqui, a elasticidade de preço da demanda seria igual a zero, né? Eu já vou deixar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer com elasticidade de preço da demanda em um trecho, né? Ou em uma região, ou de fato em um ponto da nossa curva de demanda, tá? Eu posso ter uma demanda perfeitamente elástica quando ela é uma demanda horizontal, né? A gente toma a liberdade de dizer que quando a demanda é horizontal, a elasticidade de preço da demanda é infinita. Não é rigorosamente correto, né? Mas, digamos assim, aproximadamente, tá? Aqui eu ilustrei com uma curva de demanda sempre horizontal, mas novamente eu posso ter uma curva de demanda que tem um trecho horizontal. No trecho em que ela é horizontal, essa curva de demanda vai ser perfeitamente elástica, tá? Bom, você já deve estar adivinhando, né, que eu estou dizendo o seguinte, né, uma curva de demanda ela não necessariamente tem a mesma elasticidade de preço ao longo de toda ela. Tá? Para deixar isso um pouquinho mais preciso, primeiro deixa eu comentar uma interpretação gráfica possível para a elasticidade de preço da demanda. Tá? Essa interpretação a gente poderia derivar geometricamente, mas para poupá-los, tá? E não é uma derivação complicada, é só aplicar propriedades de polígonos semelhantes, tá? Que basicamente semelhança de triângulos, a gente resolveria isso, tá? Mas eu poderia provar que, imagine que eu tivesse essa situação, né? Eu tenho um preço inicial P0, tá? E esse preço inicial ele vai variar de P0 para P1, eu tenho uma quantidade inicial, e como resposta a essa variação no preço de P0 para P1, a quantidade demandada, né, varia de Q0 para Q1. Né? Então a gente sabe, né, que para calcular a elasticidade de preço da demanda, a gente poderia usar aquela expressão, né, vai ser o ΔP, o ΔQ, perdão, né, quem que é o ΔQ? É o Q1 menos Q0. A minha elasticidade de preço da demanda seria então meu ΔQ, que é o menos Q0, dividido por ΔP, P1 menos P0, vezes, tá? Aqui eu não vou colocar a conta, né? O preço P barra, que é P1 mais P0 dividido por 2, né? Dividido por Q barra, que é Q1 mais Q0 dividido por 2, tá? Bom, dos elementos, né? Das letrinhas aqui que compõem essa fórmula aqui, eu já representei todas elas graficamente, né? Aqui tá, claro, aqui estão P1, P0, né? Q1, Q0, Q1, Q barra e P barra, tá? Então todo mundo que está aqui está representado graficamente aqui, tá? Então vou fazer o seguinte, vamos pegar um ponto, né, que representa a posição da minha curva de demanda inicial, né? A posição na minha curva de demanda é o preço inicial P0, tá? Esse aqui então é um ponto inicial, e vamos pegar um ponto final que representa a posição sobre minha curva de demanda, né? O preço final P1, né? E se a gente unir esses dois pontos, passando por esses dois pontos, eu vou ter uma linha reta, né? Ok? Então considere o trecho dessa linha reta, né, que está contido aqui no quadrante positivo, né? Ou seja, que não ultrapassa aqui, né, os valores em que P é negativo e os valores em que Q é negativo, tá? E vamos pegar também o ponto médio entre esses dois pontos aqui, tá? Esse ponto médio, de fato, ele vai ter por coordenadas a quantidade média no eixo horizontal e o preço médio no eixo vertical, tá?
Mas isso daqui está exatamente na metade desse segmento, né, que une esse pontinho aqui com esse pontinho aqui, tá? Esse ponto aqui, então, é o ponto médio, né? E esse ponto médio aqui, tá? Eu vou pegar dois segmentos de reta dessa linha reta que unia os nossos dois pontos originais aqui, né? Esse pontinho aqui, né? E esse pontinho aqui. Um monte de setinha aqui, deixa eu apagar para vocês não ficarem confusos com tantas notações aqui, tá? Então eu vou pegar o segmento de reta que vai desse ponto médio aqui, tá? Até o cruzamento dessa linha reta que unia meu ponto inicial com meu ponto final, né? Com o eixo horizontal. E vou chamar isso aqui de segmento A, tá? Então sempre construo dessa maneira, tá? E vou pegar, tá, o segmento que vem desse ponto médio aqui e vai até o ponto, né, do cruzamento dessa linha reta aqui com o eixo vertical. E vou chamar esse segmento aqui de segmento B, tá? Bom, a gente poderia provar, tá? Como eu já disse para vocês, não é difícil, mas enfim, a gente vai perder um pouco de tempo aqui. Então, se vocês quiserem fazer como exercício, tentar chegar a essa forma, eu incentivo, é um bom exercício, né? E se alguém depois tentar chegar e não conseguir, pode me consultar, tá? Eu posso tentar ajudar vocês a chegarem a essa fórmula aqui, tá? Talvez eu tenha até escrito isso para vocês, eu vou procurar aqui, às vezes eu faço, né, pequenos papers para ajudar no estudo, onde eu explico essas coisas. Se eu tiver escrito, eu mando para vocês, tá? Mas eu poderia mostrar, tá? Então, que a fórmula da elasticidade preço da demanda, tá? Associada à variação, né, desse ponto inicial, P0, Q0, para esse ponto final, P1, Q1, é simplesmente, né, a razão entre esses dois segmentos de reta, o negativo da razão entre esses dois segmentos de reta, tá? Então a elasticidade preço da demanda é menos A sobre B, menos o comprimento do segmento A sobre o comprimento do segmento B, tá? Isso quer dizer que a partir de agora vocês podem também, né, olhar para uma curva de demanda qualquer, né? Porque eu tenho aqui, tá? Imagine que eu tenho uma curva de demanda qualquer aqui, né? E alguém falou, olha, o preço variou entre esses dois pontos aqui, tá? Qual foi a elasticidade preço da demanda? Vocês podem estimar isso, né? Unindo esses dois pontos por uma linha reta, né? Pegando o ponto médio, né, entre esses dois pontos sobre essa linha reta, pegando o segmento de reta que une esse ponto médio com o cruzamento da linha reta com o eixo horizontal, chamo isso daqui de A, o segmento de reta que une esse ponto médio com o eixo vertical, chamo o comprimento desse segmento de B, né, e a minha elasticidade preço da demanda estou só reproduzindo o desenho aqui ao lado, na verdade, né, menos A sobre B, tá? Bom, vamos pegar um exemplo típico, tá, que vai ilustrar um pouquinho a nossa vida, que é o seguinte. Eu não fiz esse exemplo. Tá, é melhor. Eu ia fazer um exemplo, mas eu estou vendo aqui que os meus slides não estão nessa sequência e eu acho que eles têm um ponto interessante, tá? Bom, agora... Deixa eu te interromper rapidinho, boa noite. Claro, boa noite. Eu tinha duas coisas, uma pergunta, na verdade duas são perguntas. A primeira delas é se esse material que o senhor produz já está disponível no site. Não, você não estava aqui quando eu comecei a aula, né? Eu falei que eu vou disponibilizar tanto o material quanto as aulas amanhã. Eu sei que estou atrasado, mas vai ser disponibilizado amanhã, tá? Show, obrigado. E a segunda seria se você acha que faz sentido acompanhar a sua aula no livro, de fato. Ninguém aqui tem um livro, acredito que todos da turma não tem um livro físico, mas eu peguei até um pouco o livro digital e comecei a folhear. Você acha que faz sentido enquanto você está falando, talvez? Enfim. Eu tenho a impressão, para ser muito honesto, tá, que com o material, né, e como eu estou disponibilizando os vídeos, vocês possivelmente são capazes de, com o material e com os vídeos, terem todo o conteúdo necessário, né? É uma pretensão minha, né? Assim, pode ser que isso não seja suficiente. Como você deve ter percebido, assim, eu não sigo estrito sensu o livro, né? Eu acho que o livro tem o conteúdo que a gente vai ver. Algumas coisas eu enfatizo mais no livro, algumas coisas eu dou mais em detalhe. Por exemplo, essa parte de elasticidade eu estou dando mais detalhada do que tem no livro,
Porque eu sei que vocês são capazes de fazer mais conta do que o livro pressupõe que vocês seriam capazes de fazer, né? Então, por exemplo, no livro ele não põe esse detalhe aqui de que esse preço aqui tem que ser o preço médio, essa quantidade aqui tem que ser quantidade média, né? Ele dá uma fórmula aproximada onde ele põe aqui só P e quantidade, assumindo que sejam preços e quantidades iniciais. Então vai ter um pouquinho de diferença, né, entre esse material. Se você quer saber se eu recomendo a leitura do livro, eu recomendo, né? Eu recomendo porque o livro é bem legal, ele é um livro muito bem escrito, é muito didático, né? Embora algumas coisas do livro, não, assim, o primeiro capítulo do livro eu não gosto, né? Que é um capítulo que ele fala princípios básicos de teoria econômica, no qual que eu acho que ele mistura algumas coisas que ele não deveria ter misturado, né? Ele mistura o que é análise, o que é a nossa linguagem, né? O que o economista usa como análise para descrever os fatos, o que são fatos que são considerados quase consensuais entre os economistas, e mistura uma outra coisa que são alguns julgamentos que os economistas fazem sobre a realidade. Isso é bom, isso é ruim, né? Então eu acho que fica um pouquinho misturado, e isso irrita muito, por exemplo, pessoas que têm um pensamento mais de esquerda, tá? Não é o meu caso, mas eu tenho uma certa sensibilidade para isso, né? Não é o meu caso, é mentira, né? Deixa eu colocar de outra maneira. Bom, eu vou pegar a sua pergunta, vou dar uma viajadinha um pouquinho, tá? Mas só para qualificar, né, o que eu tenho a dizer sobre o livro, e muitos livros didáticos têm esse problema, né? O que acontece? Eu falei pensamento de esquerda e eu acho péssimo esse termo, né? Eu realmente não gosto, né, das pessoas falarem você é de direita, você é de esquerda, né? Porque o que a gente associa à direita e à esquerda são uma série de coisas, né? E vocês têm toda a liberdade, né? E possivelmente, se vocês pensarem, vocês vão falar, eu concordo com essa ideia que está associada à esquerda e com essa ideia que está associada à direita, né? Por exemplo, na minha posição particular, né? Os valores associados ao pensamento de esquerda, né? O valor de equidade, de justiça social, tá? São valores que eu acho que são muito razoáveis, né? Então eu comungo esses valores, né? Mas por outro lado, né, a visão de mundo, de funcionamento de mundo, que usualmente é associada à esquerda, né, que é uma visão voluntarista, uma ideia de que um Estado organizado, sob controle da população, ele vai ser capaz de resolver todos os problemas, eu acho um pouco equivocada, né, que eu acho que ela não funciona perfeitamente bem, né? Então, assim, eu tenho, de um lado, eu sou um cara de esquerda, em termos de recomendação, eu acho que as políticas econômicas e sociais deviam buscar maior equidade, maior justiça social. De outro lado, se eu for discutir com as pessoas de esquerda, eles vão falar que eu sou um neoliberal reacionário, simplesmente porque eu falo, olha, eu acho que aqui você tem que deixar o mercado funcionar, porque o mercado funciona melhor do que se você ficar intervindo, né? Isso usualmente não, assim, naquele nosso estereótipo de esquerda, né, não está associado à ideia de esquerda, tá? Então, feito esse comentário, mas vamos dizer o seguinte: se você tem uma postura, uma visão de mundo diferente do nosso autor aqui, do Menkyo, né, seria muito melhor para convencer as pessoas dizer o seguinte: olha, nós abordamos, né, nós analisamos o mundo de tal e tal maneira porque nós consideramos que isso é a melhor forma de interpretar o mundo, tá? É a nossa metodologia de interpretar os fatos do mundo. Depois dizer o seguinte: olha, a evidência que nós temos até hoje é muito forte no sentido de que isso acontece, né? Por exemplo, o Menkyo fala, olha, alguma coisa como o seguinte, né? Um aumento indiscriminado de emissão monetária gera inflação. Eu não lembro se mas ele coloca isso aí como um dos fatos, né? Isso realmente tem uma evidência muito abundante nesse sentido, né? De que a inflação está associada à condição de política monetária, né? Então, então você pode estabelecer isso, né? E depois e ele pode até falar o que ele acha que é bom, que é certo, que é errado, mas coloca em outra categoria, né? Porque senão você mistura essas coisas e fica muito difícil qualquer discussão em termos de melhorar a nossa visão de mundo, que todo mundo quer melhorar, né? Eu quero ser corrigido naquilo que eu estou errado, espero que vocês
tenta manter, né, uma postura nesse sentido, né? Normalmente a gente se empolga com uma ideia, né, com alguma ideologia e se apega àquilo como se aquilo fosse uma verdade absoluta, mas quando a gente está pensando questões de conhecimento, a postura mais interessante é falar o seguinte: olha, eu gosto dessa ideia, eu concordo com ela, acho que ela está correta, mas se você me convencer o contrário, eu estou disposto a abrir mão dessa ideia, né? Assim, nesse sentido, a gente pode pensar o conhecimento científico ou acadêmico, ele difere, por exemplo, de um dogma religioso, né? Nas religiões tem seus dogmas que você não aceita mexer, né? Mas, digamos assim, no conhecimento geral a gente aceita mexer. Então eu acho que o livro devia ser um pouco mais cuidadoso quanto a isso. Mas de resto, ele é um livro muito legal do ponto de vista didático, tá? Então eu recomendo. Então o que eu vou fazer, já que você fez essa pergunta, tá? Eu acho que eu estou devendo para vocês também, é falar o seguinte: olha, as aulas que a gente teve, tá? Elas estão nos capítulos tais e tais do livro, para fazer associação, para vocês cruzarem, tá? Essas ideias, tá? Eu ia pedir isso mesmo, na verdade. Tá ok, não, foi ótimo você colocar, tá? Então, o pessoal aqui faz perguntas e eu acabo divagando, né? Mas enfim, espero que não seja muito chato para vocês. Eu acabo me empolgando com as perguntas, né? Bem, então nós vimos aqui, né, como estimar, né, a elasticidade de preço da demanda em uma série de casos, tá? Eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, porque eu não tinha aberto aqui aquele bloquinho de notas lá que eu uso para fazer as anotações. Eu vou abrir agora. Pronto, está aqui e vou abrir já as anotações que a gente estava fazendo de elasticidade, já estão aqui. Ótimo, foi rápido, né? E deixa eu então pegar esse exemplo que a gente acabou de fazer. Vou fazer refazer, né, aquele gráfico aqui rapidamente. Um gráfico similar àquele que a gente acabou de desenhar, tá? Aqui a quantidade no eixo horizontal, o preço no eixo vertical. Vou desenhar uma curva de demanda hipotética aqui. Estava usando a cor azul, vou usar a cor azul aqui também, tá? Tá? Então, imagine que essa aqui seja a nossa curva de demanda. Tá? Imagine, então, deixa eu só voltar no gráfico da nossa apresentação, tá aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu uni o ponto inicial ao ponto final, tracei essa linha reta, né? O que vai acontecer se o ponto inicial e o ponto final forem bem próximos um do outro, né? Tiverem bem pertinhos um do outro, tá? Então vamos voltar lá para o nosso esboço aqui, tá? Então eu vou desenhar aqui um ponto inicial, um P0, um ponto inicial bem aqui, tá? E um ponto final bem pertinho do ponto inicial, tá? Agora, quando eu uno, né, esses dois pontos com uma linha reta, A elasticidade vai ser próxima de 1, menos 1, tá? Não necessariamente. Mas o que vai acontecer com essa linha reta que passa por esses dois pontos? Vocês podem ver que aqui eu nem desenhei os pontos grudadinhos, né? Mas com o nível de precisão que eu consigo nesse desenho, essa linha reta ela já está praticamente tangenciando a minha curva de demanda, né? Então, quanto mais próximo aqui que eu tinha meu ponto inicial com os preços P0 e Q0, ou pode ser meu ponto final também, né? Isso vai depender. Então, eu tinha aqui um ponto inicial e um ponto final, tá? Imagine que eu tivesse aqui um ponto inicial um preço inicial P0, um preço final P1, né? Eu tenho, como no nosso exemplo, você teria aqui uma queda de preços, né? Aqui uma quantidade demandando inicial Q0,
a quantidade demandada final Q1, tá? Se eu fosse calcular a elasticidade de preço da demanda, né, eu teria o ponto intermediário entre esses dois pontos, tá? Que está muito pertinho dos dois pontos, né? Se os dois pontos estão bem pertinho, o ponto intermediário vai estar mais pertinho ainda de qualquer um dos pontos extremos, né? E a minha elasticidade de preço da demanda seria, né, a razão entre o segmento, né, A, né, aqui do nosso ponto intermediário até o cruzamento da linha reta com o eixo horizontal, tá? E o segmento B, que vem aqui do nosso ponto intermediário até o cruzamento da nossa linha reta com o eixo vertical, né? Menos A sobre B no caso. Vou fazer um pouquinho mais. Menos A sobre B, né? Isso daqui seria a nossa elasticidade de preço da demanda. Então o que acontece agora se o ponto estiver muito pertinho, tão pertinho um ponto do outro, que eu nem consigo desenhar eles separadamente, né? Vou fazer mais um gráfico aqui, tá? Então, se o ponto inicial e o final estiverem tão próximos, tá? Que no meu desenho eu não consigo separar um do outro, tá? Ou no limite, né? À medida que esses pontos vão ficando cada vez mais pertinhos um do outro, essa linha reta que eu tinha desenhado aqui vai ficar cada vez, né, mais próxima de uma linha reta que tangencia o gráfico da minha curva de demanda, né, em um único ponto, né? Então eu vou ter cada vez mais uma situação de uma linha reta tangenciando, né, o gráfico da minha curva de demanda, tá? E um determinado ponto, né? Se eu tiver dois pontos bem próximos um do outro, eu não consigo separar um ponto do outro visualmente, é como se eles fossem quase um único ponto, né? Eu vou ficando cada vez mais próximo, né? O meu gráfico vai ficando cada vez mais próximo. Quando eu uno esses dois pontos por uma linha reta, a linha reta que une esses dois pontos vai ficando cada vez mais próxima de uma linha reta que tangencia a minha curva de demanda em um único ponto, né? Seria esse ponto aqui, né? Tá ok? E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então esse único ponto aqui são dois pontos bem pertinhos, né? O ponto médio entre esses dois pontos bem pertinhos, bom, vai estar grudado nesse ponto também, né? E nesse caso aqui, a minha elasticidade preço de demanda vai ser, tá, a razão, né, entre esse segmento aqui, que eu continuo chamando de A, e esse segmento aqui, que eu vou chamar de B, né? Então, é só para dizer o seguinte, né? Se eu tiver um preço inicial e um preço final bem pertinho um do outro, né? De tal maneira que a variação no preço é muito pequenininha e, por consequente, a variação na quantidade também é muito pequenininha, tá? Eu vou me aproximando cada vez mais dessa situação, tá? E se eu fizer a elasticidade de preço da demanda em um determinado ponto calculada dessa maneira, tá? Elasticidade de preço da demanda é menos A sobre B, eu digo que eu calculei a elasticidade de preço da demanda no ponto. Tá? Então, e matematicamente, a rigor, a elasticidade de preço da demanda no ponto é aquela fórmula que a gente tinha da elasticidade de preço da demanda, né? Delta Q sobre delta P vezes P barra sobre Q barra, mas de fato é o limite dessa fórmula aqui, quando ΔP tende a zero. Isso aqui é elasticidade no ponto, né? Mas na verdade essa fórmula aqui, se vocês não estão acostumados com a notação de limite, não se preocupem, tá? Essa fórmula aqui, tá? Só está traduzindo essa ideia aqui, tá? Que à medida que eu vou unindo dois pontos sobre a curva de demanda, né, com uma linha reta, se esses pontos estão ficando cada vez mais pertinhos um do outro, tá? A linha reta que eu obtenho vai se aproximando cada vez mais de uma linha reta tangente à curva de demanda, tá? E como, né, eu meio que disse para vocês sem demonstrar, né, como a elasticidade
é calculada, né, entre a razão, entre esse segmento de reta, esse ponto médio entre os dois pontos inicial e final, né, e o cruzamento do segmento de reta que une esses dois pontos com o eixo horizontal, esse segmento A, e a distância entre esse ponto intermediário entre os pontos iniciais e final e o cruzamento dessa linha reta com o eixo vertical, tá? Na medida que esses dois pontos vão ficando cada vez mais próximos, né? A minha elasticidade preço da demanda vai ficando cada vez mais igual, né? A razão entre o segmento de reta, né? Eu calculo da seguinte maneira, em um ponto, eu traço uma linha reta tangente à curva de demanda nesse ponto e calculo a razão entre o segmento de reta que vai do ponto de tangência até o cruzamento da linha reta com o eixo horizontal e o segmento de reta que vai do ponto de tangência novamente até o cruzamento da nossa linha reta com o eixo vertical, tá? Então, quando eu faço isso, eu digo que eu estou calculando a elasticidade e preço da demanda no ponto. É a elasticidade e preço da demanda que eu vou obter quando eu tenho um ΔP bem pequenininho, né? Quanto mais pequenininho for meu ΔP, mais próximo eu vou estar dessa elasticidade e preço da demanda no ponto. Aqui eu não quero que vocês calculem essa elasticidade e preço da demanda no ponto, tá? Vocês vão precisar usar derivada, eu não sei se vocês viram isso, não vou requerer no curso que vocês façam isso, tá? Mas só que vocês peguem esse conceito, né? Então a ideia de elasticidade e preço da demanda no ponto é a elasticidade e preço da demanda calculada para variações muito pequenas, né? De preço e portanto de quantidade, tá? Em torno de um ponto inicial, tá? E ela, graficamente, né, ela pode ser calculada a partir da linha reta tangente ao gráfico da minha curva de demanda, passando por esse ponto aqui. Então, só isso que eu queria ressaltar para vocês. Então, quando eu faço essa aproximação, tá aqui no nosso próximo slide, de fato, né? No próximo slide eu defino o que eu chamo de elasticidade e preço da demanda no ponto, tá? Assim, em oposição à elasticidade, deixa eu só falar uma coisa, né? Então eu defini a elasticidade e preço da demanda no ponto, tá? Em oposição à elasticidade e preço da demanda, que eu calculo, quando eu tenho um salto visivelmente discreto no preço e na quantidade, quando a distância entre o ponto inicial e o ponto final estão separados de uma maneira sensível, né? Quando eu venho desse ponto inicial aqui P0, Q0, para esse ponto final aqui P1, Q1, tá? Eu digo que eu fiz um salto discreto, né, sobre a curva de demanda, tá? Então a elasticidade, preço da demanda calculada para esse salto discreto é chamado a elasticidade preço da demanda no arco, tá? Em oposição à elasticidade preço da demanda no ponto, que seria calculada, tá? Dessa maneira que eu disse para vocês agora há pouco, né? Se eu quero calcular a elasticidade preço da demanda em um ponto qualquer da curva de demanda, eu traço uma linha reta tangente a essa curva de demanda nesse ponto e faço a razão entre esses segmentos, negativa entre a razão desses segmentos A e B, tá? Então, com isso, fica mais claro o que eu quero dizer, né? Quando eu digo que em um determinado trecho da curva de demanda, a demanda é elástica. Eu quero dizer que nesse trecho da curva de demanda, a elasticidade preço da demanda em todos os pontos desse trecho da curva de demanda é em módulo maior do que 1, né? Se eu digo que tem um trecho da minha curva de demanda no qual ela é inelástica, eu quero dizer que em todos os pontos dessa curva de demanda, a elasticidade preço é em módulo menor do que 1, né? Tá? Então, deixa eu dar só um exemplo aqui, tá? Então, imagine que eu tenho aqui a minha curva de demanda seja uma linha reta. Eu não queria... Deixa eu fazer o exemplo de novo no nas nossas notas aqui, só para a gente não... Eu estou dando spoiler lá no meu slide, tá? Então, deixa eu só então considerar aqui. Fazer um gráficozinho rapidinho aqui, tá? Aqui vai ser mais rápido que a curva de demanda é uma linha reta, é fácil de desenhar, né? Suponho que a minha curva de demanda seja pegar essa aqui, tá? Essa aqui seja a minha curva de demanda, tá? Então, por uma coincidência, né, do acaso, a minha curva de demanda
é exatamente igual a uma linha reta, tá? É, Então, o que vai acontecer se eu quiser calcular a elasticidade de preço da demanda, né, dessa linha reta, nesse pontinho que eu acabei de marcar aqui? Deixa eu só... esse aqui é o ponto médio, né, desse segmento de reta, dessa linha reta, né? Então o que eu estava dizendo, né, para calcular a elasticidade de preço da demanda em um ponto, eu traço a linha reta tangente à nossa curva de demanda nesse ponto. A linha reta tangente a uma linha reta é a própria linha reta, né? Quer dizer que a linha reta tangente à minha curva de demanda é a minha própria curva de demanda, tá? E a minha elasticidade de preço da demanda é a razão entre o segmento que vem desse ponto aqui ao cruzamento dessa linha reta com eixo horizontal, que seria o nosso segmento A, né? Tá certo? E esse segmento aqui, né? Que seria o nosso segmento B, eu estava anotando como segmento B, né? Que seria o segmento que vem desse ponto médio aqui até o cruzamento com o eixo vertical, né? Como nesse caso aqui eu estou exatamente no ponto médio, A igual a B, tá? Então nesse ponto exatamente o que vai acontecer? Deixa eu só apagar os desenhos dos segmentos que eu fiz aqui, porque eu vou desenhar outros daqui a pouco, tá? Então nesse ponto aqui, como a gente já viu, tá? O segmento abaixo e o segmento acima, né, tem o mesmo comprimento. Então nesse ponto aqui, tá? A minha elasticidade de preço da demanda vai ser igual a menos A sobre B, que vai ser menos A sobre A, porque B é igual a A, né? Vai ser igual a menos 1, tá? Vai ser igual a menos 1, portanto, em módulo ela vai ser igual a 1, né? Então, se eu tenho uma linha reta, se a minha curva de demanda é uma linha reta, no ponto médio dela, a elasticidade de preço dela é unitária. O que vai acontecer se eu tiver à direita desse ponto médio? Se eu tiver em um ponto como esse aqui, por exemplo, tá? Bom, nesse ponto aqui, o segmento que vem desse ponto aqui até o cruzamento da nossa linha reta com o eixo horizontal, A, né? Ele vai ser um segmento menor, né, do que o segmento que vai desse ponto aqui até o cruzamento da nossa linha reta com o eixo vertical, né, a distância B, né? Então nesse ponto aqui, a razão A sobre B vai ser menor do que 1, né? Minha elasticidade de preço da demanda é menos essa razão. O módulo da elasticidade de preço da demanda nesse ponto aqui vai ser menor do que 1. Tá? A minha elasticidade de preço da demanda nesse trecho todo aqui vai ter essa propriedade, né? Nesse trecho todo aqui que vai, tá? Sem incluir, né, o ponto médio, tá? Que vai à direita e abaixo do ponto médio até o cruzamento com o eixo horizontal, vai ter a propriedade de ter um módulo de elasticidade de preço da demanda não menor do que 0, mas menor do que 1. E nesse ponto especificamente, o que vai acontecer? Se eu estiver nesse ponto aqui, eu já estou no cruzamento da linha reta com o eixo horizontal, né? Então a distância, né, do cruzamento dessa linha reta até o eixo horizontal é 0. De tal maneira que nesse ponto aqui especificamente, a minha elasticidade de preço da demanda é igual a 0. Tá? Então eu vou ter, se a minha curva de demanda for uma linha reta, todo o trecho, né, da minha curva de demanda, né, à direita e abaixo do ponto médio, vai apresentar elasticidade, uma elasticidade com módulo menor do que 1, né? Ou seja, a minha demanda vai ser inelástica em todo esse trecho aqui, né? E se eu tiver à esquerda e acima do ponto médio, se eu tiver nessa região aqui, o que vai acontecer, tá? Então o que vocês podem ver é que agora se eu tiver, tá, um ponto, eu não apaguei aqui os nossas... Vou aproveitar aqui, tá? Se eu tiver um ponto, por exemplo, como esse ponto aqui, tá? Agora o meu segmento A, então, vai ser a distância desse ponto até o cruzamento da linha reta com o eixo horizontal. Ele vai ser desse tamanhão aqui, o meu segmento A, né? E o meu segmento B vai ser agora pequenininho, né? Porque esse ponto aqui está perto do cruzamento com o eixo vertical, tá? Então, lembrando que era A sobre B, né? O módulo da elasticidade de preço da demanda. A elasticidade de preço da demanda era menos A sobre B. Então, nesse ponto aqui, tá? Em qualquer ponto, de fato, que eu esteja à esquerda desse ponto aqui, eu vou ter o A maior que o B, né? Portanto, o módulo da elasticidade de preço da demanda em pontos como esse aqui vai ser maior do que 1. Tá? Então, em todo o trecho da minha curva de demanda, né? À esquerda e acima do nosso ponto médio, tá? Eu vou ter um trecho da curva de demanda elástica, no qual ela é elástica, a elasticidade de preço da demanda é maior do que 1. Tá?
E, apenas para completar, nesse pontinho aqui extremo, né, no qual a minha curva de demanda cruza, né, o eixo vertical, tá? De fato, a minha elasticidade preço da demanda, a rigor, ela não vai ser definida, né? Porque se eu tiver nesse pontinho aqui, o que, que vai acontecer? Nesse pontinho aqui, o B vai ser igual a zero. A distância desse ponto até o eixo vertical é zero, porque esse ponto já está no eixo vertical, né? Então, a elasticidade nesse ponto aqui vai ser a distância desse ponto até o cruzamento da linha reta com o eixo horizontal, que vai ser uma distância positiva, né? A distância do segmento que representa o gráfico da nossa curva de demanda, dividido por zero, né? Um valor positivo dividido por zero, a rigor, não é um valor definido, né? Mas à medida que eu me aproximo desse ponto aqui, a elasticidade vai ficando cada vez maior e ela vai tendendo a infinito nesse ponto aqui. Então, às vezes, né, sem nenhum rigor, a gente diz que nesse ponto aqui a elasticidade preço da demanda é igual a infinito, né? O mais correto seria dizer que a elasticidade preço da demanda tende a infinito nesse ponto aqui, que é como eu deixei meio que esboçado nesse gráfico aqui, tá? Então isso daqui é interessante para a gente ver o seguinte, né? Usualmente, uma curva de demanda, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que ao longo de uma curva de demanda a elasticidade de preço vai ser mantida constante. Pode acontecer dela ser mantida constante, mas no caso mais geral, tá? O mais provável é que eu devo ter trechos elásticos, trechos inelásticos, e em cada ponto a minha curva de demanda vai apresentar uma elasticidade de preço diferente. Tá? Então, por exemplo, se esse daqui é o caso da linha reta, tá? E eu estou querendo saber qual que vai ser o comportamento do gasto dos consumidores com a aquisição do bem quando o preço diminui, tá? Isso vai depender de qual que é meu preço inicial, né? Se eu tiver num preço inicial como esse aqui, tá? E ele cai para um preço final como esse aqui, só um minuto, gente, esse celular está tocando, deixa eu só desligar. Então, se eu tiver uma variação que ocorre inteirinha ela dentro desse trecho aqui, tá? No qual a curva de demanda vai ser toda elástica, eu posso ter certeza que essa queda de preço, né, vai gerar um aumento na quantidade demandada tão grande o suficiente para compensar essa queda de preço, tá? Agora, se eu tivesse um trecho como esse aqui, tá? Se meu preço estivesse variando aqui de um valor P minúsculo 0, né, para um valor P minúsculo 1, tá? Que é um trecho no qual uma variação, né, no trecho da minha curva de demanda, no qual ela é inelástica, eu posso dizer com certeza, né, que essa redução de preço será acompanhada de uma redução na receita, no gasto dos consumidores com a aquisição dos bens, né? O que eu não posso dizer com certeza sem fazer conta é o que acontece se eu vier de um preço como esse preço P maiúsculo 1 para um preço como esse preço P minúsculo 0, né? Porque aqui eu estou fazendo uma mudança que sobre a minha curva de demanda, atravessando dois trechos dessa curva de demanda, né? Um trecho no qual ela é elástica, um trecho no qual ela é inelástica. Então, nesse caso aqui, eu preciso fazer a conta para ver direitinho o que está acontecendo, tá? Mas enfim, o importante é a gente saber que primeiro, né, uma curva de demanda em geral, ela pode ter a sua elasticidade, preço da curva de demanda pode variar, né, ao longo dos pontos no qual ela está, tá? E a segunda coisa interessante disso aqui é deixar claro, né, assim, o seguinte conceito, né? A noção de inclinação da curva de demanda, tá? Ou a inclinação da curva de demanda, né? Ou seja, a inclinação da linha reta tangente à curva de demanda, se eu tiver a curva de demanda não linear, né, mas, tá, ela não indica a elasticidade preço da demanda, né? Ao longo, né, dessa demanda linear aqui, tá, a inclinação da minha curva de demanda é sempre constante, né? O coeficiente angular dessa linha reta vai ser sempre o mesmo que é dado pela tangência desse ângulozinho que eu estou marcando aqui, né? Mas a elasticidade está mudando, né? Tá? Então eu não posso olhar só para a inclinação, né? A inclinação ela só está indicando, tá, a razão ΔQ sobre ΔP, né? Mas para eu calcular a elasticidade eu preciso, né, corrigir essa razão multiplicando ela pela razão
P barra sobre P barra, né? Então essa inclinação não pega, né, o efeito desse segundo termo aqui, ela só pega o efeito do primeiro termo, tá? E portanto a gente tem que tomar um certo cuidado para não confundir esses dois conceitos. Professor, Oi. eu estou com uma dúvida sobre elasticidade, acho que de forma geral. As duas intersecções com os eixos, tanto na quantidade quanto no preço, não deveriam ter a mesma. Eu sei que, objetivamente falando, o senhor já falou que, na verdade, não tem uma tende a zero, enquanto uma é igual a zero, a outra tem infinito. Só que, pensando agora no meu raciocínio, para mim faz sentido que as duas tenham o mesmo resultado, porque se a elasticidade é quão sensível as coisas são à alteração dos preços, se você sair ali do preço máximo, que ninguém vai demandar nada, e sair da quantidade zero para a quantidade 1, e da quantidade máxima para a quantidade máxima menos 1, não seria a mesma variação? Você está vendo uma linha reta. Então, não sei se ficou muito claro, como eu falei, tenho certeza que não. Mas deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu tentar pegar exatamente o caso que você pegou, que eu estava aqui no ponto zero, né? Você está falando, ó, aqui eu não estou demandando nada, o preço é alto, as pessoas não querem comprar nada do produto, né? Correto. Vamos fazer baixar um pouquinho o preço aqui, tá? O que vai acontecer, né? A quantidade demandada agora vai ser essa aqui, tá? Vou chamar isso aqui de Q1, tá? E aqui de P1, tá? Quando P0 é o preço lá em cima, tá? P0 aqui e aqui P1, né? O que aconteceu? A minha receita inicial era zero, né? Tá? O que vai acontecer com a minha receita quando eu faço essa pequena redução no preço, né? A minha receita salta de zero para um valor positivo, né? Quer dizer, eu tenho um crescimento infinito na minha receita de vendas, né? Isso aqui, então parece que, olha, que não só a infinito, claro, falando de uma maneira não muito rigorosa, né? Mas enfim, um crescimento, se eu tivesse muito próximo desse P0, eu saltaria de uma receita quase igual a zero para uma receita visivelmente diferente de zero, né? Então, se o preço estiver muito próximo, né, do preço que vai zerar a quantidade demandada e o preço cai um pouquinho, tá? Nessa curva de demanda linear, tá? O efeito da variação na quantidade, né, sobre o valor das vendas vai disparadamente compensar o efeito da redução do preço sobre os valor das vendas, né, tá ok? E por isso que eu vou dizer que nessa região aqui a minha demanda é muito sensível a variações no preço, tá? Então essa que é a ideia, né, de definir a elasticidade com essa fórmula que eu havia passado para vocês. Eu tenho a impressão que o que você está dizendo é o seguinte, olha, se eu estiver saindo de um preço como esse aqui, P0, e viesse, por exemplo, vamos pegar esse preço médio aqui, tá? Qualquer preço aqui, né? Para um preço como esse aqui, P1, tá? A razão, a inclinação dessa linha, a razão entre a variação, qual que vai ser a variação no meu preço? Vai ser essa variação aqui, ΔP, né? Não vamos nos preocupar com o sinal agora, tá? E a variação na quantidade vai ser essa variação aqui, ΔQ. Então a razão entre ΔQ e ΔQ vai ser uma razão determinada, que nesse gráfico aqui vai ser igual a 1, se eu não estou enganado, porque eu devo ter desenhado, tá, essa linha reta com inclinação de 45 graus, né? Mas seria uma determinada razão. Aí você fala, se eu entendi, você fala o seguinte, mas se o preço não viesse de P0, mas para P2 linhas, por exemplo, esse preço aqui, que é o preço igual a zero, né? Viesse de P0 para zero, tá? E eu viria aqui para uma quantidade, uma Q1 linha aqui, né? Tá certo? O que eu teria? O meu ΔP passaria a ser esse aqui. E o meu ΔQ passaria a ser esse aqui, né? Bom, mas a minha razão ΔQ e ΔP seria a mesma que eu tinha calculado no caso anterior. Porque um pouco desse raciocínio. Estava pensando um pouco nisso também. Tá. Então, o que eu estou dizendo é que é natural a gente pensar nisso, tá? Mas a nossa medida de sensibilidade
não é a medida dessa razão ΔQ sobre ΔP, né? Ela é essa razão corrigida, né? É um ΔQ. Você pode pensar assim, é o ΔQ sobre Q barra sobre o ΔP sobre P barra, né? Então é a variação percentual na quantidade dividido pela variação percentual no preço, né? Então, se eu saio desse ponto aqui, aqui eu vou pegar um ponto, eu vou pegar variações menos extremas para deixar ficar mais claro o que eu quero dizer. Se eu saio desse preço inicial aqui, tá? P0, tá? E venho para esse preço final. Não, deixa eu fazer não no caso extremo, porque pode gerar alguma ambiguidade no que eu estou querendo dizer. Vamos supor que o preço inicial seja bem alto, P0 aqui, tá? E eu venho para um preço final como esse aqui, P1, tá? Então o que está acontecendo aqui, né? O preço caiu, é verdade, né? Eu saio de uma quantidade Q0 e vou para uma quantidade Q1. Então o que aconteceu aqui? O meu preço cai, né? Mas você pode ver, né, que o percentual de queda nesse preço aqui, tá? Mesmo que eu calcule em relação ao preço médio, como eu devo fazer, né? Esse ΔP aqui é menos do que 50% do meu preço médio, né? Então, digamos aqui, nessa variação aqui, eu vou ter, associado à variação desse ponto para esse ponto aqui, eu vou ter um ΔQ, aqui eu vou ter um ΔP sobre P barra, né? Menor do que 50%, é menor do que 50%, né? Esse segmento de reta aqui, que é o meu ΔP, né? É menor do que o meu P barra, que é tudo isso aqui, né? Tá ok? Então vai dar menos da metade, né? Ou menor do que 1, a gente pode colocar, tá? Nem precisaria ser menor do que 50%, mas menor do que 1, bom, deixa eu colocar menor do que 1, acho que fica melhor. Tá? Porque é menor do que 1 também, né? É menor do que 100%, né? Ok? E a variação na quantidade? Bom, a minha quantidade média é essa aqui, tá? E o meu ΔQ, deixa eu forçar um pouquinho a barra aqui. Imagine que a minha quantidade inicial tivesse aqui, tá? E minha quantidade, bom, enfim, assim, de fato, se a minha quantidade inicial tiver suficientemente à esquerda aqui, né? Eu acho que eu vou ter que voltar para os meus 50% lá, se você não ficar muito bravo, se vocês não ficarem muito bravos comigo, tá? Então deixa eu voltar aqui com usar o referencial 50%, que daí fica bem claro, né? ΔP sobre P barra menor do que 50%, né? Ou meio, né? Tá certo? E o meu ΔQ dividido por Q barra, que vai ser a média entre Q1 e Q2, tá? Bom, ele está aproximadamente igual a 1 aqui, né? Tudo bem, eu não sei se é exatamente igual a 1, mas deve ser parece que é maior do que 50%, né? Então, nesse movimento aqui, desse ponto para esse ponto aqui, se eu fizer calcular a elasticidade de preço da demanda, ΔQ sobre Q barra, dividido por ΔP sobre P barra, né? O módulo disso aqui, tá? Aqui eu estou calculando tudo em módulo, né? Para a gente não precisar ficar olhando para o sinal toda hora, né? Que eu devo esperar do sinal, do tamanho disso aqui, né? Bom, vai ser algo maior do que 50% dividido por algo menor do que 50%, né? Então isso daqui deve ser maior do que 1, né? O numerador é maior que o denominador, ambos positivos, né? Ou eu estou tirando o módulo, então ambos vão ficar positivos, né? O módulo do numerador é maior que o módulo do denominador, tá? Então, quando eu faço esse movimento nesse trecho aqui da minha curva de demanda, a elasticidade que eu vou ter é maior do que 1. A variação percentual no preço é menor que a variação percentual na quantidade. Como a elasticidade é a razão entre a variação percentual na quantidade sobre a variação percentual no preço, a minha elasticidade de preço da demanda vai ser menor do que 1. Bom, vai acontecer exatamente o contrário se eu tiver em uma situação como essa aqui. Então imagina agora que meu preço está nesse valor aqui, tá? Esse aqui é o meu
preço inicial, vou usar pezinho minúsculo, tá, para não confundir com outro, e aqui eu tenho o meu preço final. Então, deixa eu rapidamente, eu posso analisar e ver se eu encontro essa elasticidade de duas formas. Uma delas é fazendo a razão entre os dois segmentos de reta, que o senhor mostrou, o A e o B, e a outra forma é aplicando essa fórmula que foi passada, da variação da quantidade sobre para não estar enganado, a variação da quantidade sobre a variação do preço, multiplicado pelo preço médio sobre a quantidade média. Perfeito. E as duas contas dão o mesmo resultado. Isso eu não provei para vocês, né? Eu só pedi para vocês aceitarem, tá? Tá, tudo bem, entendi. Tá ok? É porque eu acho que o que me confundiu foi o fato de que eu nunca vi alguma coisa que fosse, que você vai pegar essa reta, né, gráfico, aí você vai pegar esses dois segmentos e fazer uma razão, e aí você encontra vamos dizer assim, uma propriedade, né, que seria a elasticidade. Então é uma coisa bem nova para mim. Não, perfeito. Sobre inclusive a área, aí eu acho que já entra em máxima eficiência aí, não sei, na verdade, a área, o que você vai ver é o seguinte: se eu quisesse achar o ponto nessa curva de demanda, né, em que os consumidores vão gastar o maior valor possível, tá certo? É exatamente esse ponto médio. Aqui, né? Nós vamos ver quando a gente estiver falando de monopólio, nós vamos ver que se eu souber a elasticidade de preço da demanda, de uma demanda, eu consigo calcular uma fórmula para calcular o preço ótimo de monopólio. Ou digamos assim, quando o monopólio está praticando o preço que gera maior lucro para ele, esse preço pode ser expresso como função de uma coisa que a gente vai chamar de custo marginal e elasticidade de preço da demanda. Então, tem uma aplicação prática, né, essa medida de elasticidade de preço da demanda para a estratégia de precificação das empresas, né? O preço que elas devem praticar para os seus produtos, se elas tiverem algum poder de monopólio, elas não forem tomadoras de preço como no nosso modelo de concorrência perfeita, esse preço ele deve ser o preço, ele deve ter uma relação com essa elasticidade de preço da demanda, ok? Muito bem. Bom, eu tava explicando uma coisa aqui, você interrompeu porque pelo que me parece você já pegou, né? Eu não sei se eu posso prosseguir ou alguém da turma quer que eu continue ou já estamos... Peço desculpas pela interrupção. Não tem de que, é para tirar dúvida mesmo, né? Estamos aqui para isso. Tá ok, então. Bom, aqui no meu slide eu tô retomando um conceito que a gente já tinha visto, né? Que se a elasticidade de preço da demanda, com uma elevação de preço, né? Se houver uma elevação no preço do produto e a demanda for inelástica, né? A receita de venda medida como o valor que os consumidores querem gastar com a aquisição do produto cresce. Se a demanda tiver elasticidade de preço unitária, essa receita total de vendas permanece inalterada e com o aumento de preço, se a demanda for elástica, essa receita diminui. É um resultado que a gente já tinha visto, tá? Então não tem nada de novo, mas enfim, quando vocês receberem o material, tem um quadro aqui sintético para vocês se ajudar, né? Para vocês memorizarem essa relação, tá? Aqui são os exemplos que a gente já fez na aula passada, isso aqui a gente já fez, né? Tá ok? Então vamos falar agora de uma coisa mais quantitativa, né? De fato, a elasticidade do preço da demanda é uma medida técnica, né? Quase matemática, né? Da demanda, né? E a gente pode usar para fazer conta. Às vezes o que acontece é que quando a gente está tentando estimar uma função de demanda, né? Eu estou falando dessa função dessa curva de demanda, da curva de oferta, mas essas curvas de demanda e curva de oferta, né? São construções teóricas. Que para a gente, né, atribuir ela, né, a mercados concretos, a gente tem que estimar, a gente tem que verificar se existe uma relação entre preço e quantidade demandada, né? E para fazer isso, como a gente vive num mundo com seres humanos e nós não podemos fazer experimentos com seres humanos, né, como a gente faz com ratinhos, né, experimentos controlados em laboratórios, a gente tem que fazer todos os controles ex post, né, usar técnicas de estatística
para tentar filtrar todos os efeitos que podem estar afetando a decisão dos nossos consumidores de quanto consumir, né? Que não sejam o preço, e para filtrar apenas o efeito do preço sobre essas decisões. Isso dá um trabalho danado, nem sempre é fácil, né? Estimar a curva de demanda, mas em muitos contextos é possível estimar, né? E muitas vezes, quando a gente estima essa curva de demanda, a gente estima usando uma fórmula paramétrica, né, uma fórmula específica, e muitas vezes um dos parâmetros estimados no processo de estimação da curva de demanda é exatamente essa elasticidade de preço da demanda, né? Então, às vezes, ela é um valor que pode ser estimado, né, estatisticamente para alguns bens e serviços. Eu vou dar exemplos daqui a pouco de algumas estimativas, tá, de elasticidade de preço da demanda, mas em outros casos, e muitas vezes também, a gente pode se defrontar com uma abordagem que a gente está fazendo em um mercado, tá, que eu não conheço especificamente a forma da curva de demanda desse mercado, nem da curva de oferta, mas eu posso ter algumas dicas, né, que podem me ajudar a prever se a demanda de um determinado produto vai ser elástica ou não inelástica, tá? Por exemplo, ou mais elástica ou mais inelástica, tá? Por exemplo, eu me arriscaria a dizer para vocês que o sal de cozinha deve ser um produto com uma demanda bem inelástica. E por outro lado, automóveis, né, devem ter uma demanda elástica, tá? Ou significativamente elástica. Os dois casos, para automóvel com certeza eu tenho uma ilustração, sal de cozinha eu acho que não, tá? Mas por quê, né? O que a gente pode pensar qualitativamente, né? O que torna um produto com maior chance de ter uma demanda mais elástica ou menos inelástica, tá? De fato eu vou expressar isso qualitativamente, mas isso aqui também poderia ser traduzido numa fórmula matemática. Então, se vocês quiserem estudar mais microeconomia lá para frente, fazer uma como optativa livre, né, uma disciplina de microeconomia, é possível que vocês cheguem a essa forma conforme o professor que vocês peguem também, tá? Então, uma coisa que afeta, né? Então lembre que intuitivamente, né, elasticidade é uma medida da sensibilidade da quantidade demandada a variações no preço, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um bem muito essencial, né, para a vida dos consumidores, as variações de preço, a curva de demanda desse bem deve ser menos sensível à variação de preço do que a curva de demanda de um bem menos essencial. Então, se varia o preço do sal de cozinha, por exemplo, né, como o sal de cozinha, para os nossos padrões culturais, né, é considerado um bem essencial, possivelmente a demanda desse produto vai responder com menor intensidade do que ocorreria se variasse o preço de um produto não tão essencial como, digamos, pensar um alimento não tão essencial, queijo camembert, né, tá certo? Queijo camembert, enfim, é um tipo específico de queijo, mas as pessoas, pelo menos na cultura brasileira, a maioria de nós não acha tão essencial comer esse queijo diariamente ou com uma frequência muito grande. Talvez na França não seja a mesma coisa, né? Então, possivelmente uma variação percentual no queijo camembert vai causar um impacto percentual maior na demanda de queijo camembert, né, do que ocorreria com a mesma variação percentual no preço do sal, né, ok? Então, produtos mais essenciais tendem a ter demanda menos preço elástico e produtos menos essenciais tendem a ter demanda mais preço elástica, né? É claro que isso aqui não é o único elemento que deve ser levado em consideração, tá? E eu acho que aqui os meus dois exemplos, tá? Eu falei em sal de cozinha automóvel, mas vamos fazer o sal de cozinha e um queijo específico, né? E que aqui no Brasil é considerado um item alimentar mais de luxo, digamos assim, né? Como um queijo camembert, um queijo assim, específico com preço relativamente mais elevado, né? Então, o segundo fator importante é o seguinte: se o bem cujo preço está variando, ele é passível de ser facilmente substituído por outros bens, né? Ou se ele é capaz de substituir também facilmente outros bens, então eu devo ter um produto com uma demanda mais elástica, né? Se eu tenho poucos bens que substituam o meu produto, a demanda deve ser menos inelástica. Por quê? Porque quando varia o preço desse produto, eu não consigo substituí-lo por algo que seja
relativamente similar. Então, novamente, o sal de cozinha, por exemplo, né? Se varia, por exemplo, se aumenta o preço do sal de cozinha, eu não devo reduzir muito a minha demanda de sal de cozinha, não só porque o sal de cozinha é essencial, mas também porque eu não sei o que colocar no lugar do sal de cozinha para salgar a comida, né? Então, eu não tenho algo que substitua adequadamente o sal de cozinha, né? Se o preço do sal de cozinha cai, por outro lado, eu também não devo aumentar muito a demanda de sal de cozinha, simplesmente porque eu já estou usando sal de cozinha para todos os fins que eu preciso desse sal, que basicamente é para salgar a comida, né? E o sal de cozinha não está substituindo nenhum outro produto para outra finalidade, na maioria dos casos, né? Não sei, ao menos que alguém tenha algum uso exótico para o sal de cozinha, né? Agora vamos pegar o queijo camembert, né? No queijo camembert é ao contrário, né? Quando sobe o preço do camembert, eu falo assim, só do queijo camembert, não de outros queijos, eu falo, tem um monte de substituto para o camembert, né? Por exemplo, para mim não tem diferença entre queijo camembert e queijo brie, tá? Não sei se tem de fato, mas enfim. Mas se subir só do queijo camembert, eu não compro mais o camembert, vou comprar o brie, né? Ou se eu sou amante de queijos e não faço questão de ter esse tipo específico de queijo, né? Um queijo mole com aquele mofinho do lado, né? Eu deixo de comprar o queijo camembert, vou comprar um emmental, vou comprar outro tipo de queijo saboroso, etc, né? Ele tem bastante substitutos, né? Então, com a variação no preço do camembert, quando é para cima, eu posso facilmente trocar esse queijo por outros queijos, substituí-los por outros queijos. E quando é para baixo, eu posso, agora que esse queijo ficou mais barato, comprar mais desse queijo para substituir outros queijos que eu estivesse comprando, né? Quando varia o preço do sal de cozinha, eu não tenho essa possibilidade de substituição, então eu devo esperar o sal de cozinha menos elástico por esse fator também do que o queijo camembert, né? Ok? Bom, um outro fator que deve ser levado em consideração, bom, aqui não vale muito bem para o nosso exemplo, talvez no caso do queijo camembert sim, mas o sal de cozinha não ajuda muito, né? É o seguinte, muitas vezes quando a gente está fazendo uma análise, né, econômica de algum mercado, a gente faz algum tipo de abstração, né? Então é comum, por exemplo, vocês verem os analistas falando, ó, o mercado de autopeças, né? Bom, autopeças não diz respeito a um único bem, né? Autopeças é um conjunto de diversos produtos, né? Muito diferentes entre si, né? Então, como autopeças, eu posso ter uma peça de funilaria, um para-choque, por exemplo, e posso ter uma coisa que é um dispositivo eletrônico né, que é usado lá para regular o motor, ou, ou uma lanterna, né? Então são produtos até que a engenharia, todo o processo de produção é diferente, né? Mas como é um mercado que tem algumas relações, por vezes a gente coloca tudo isso em um bolo só e analisa como se fosse um único produto, né? Se eu falo, um outro exemplo que vai deixar, eu acho que talvez seja mais interessante de ilustrar aqui, né? Quando eu falo indústria automobilística, né? Eu estou colocando o mercado de automóveis no Brasil, né? Bom, em automóveis no Brasil eu posso ter desde um automóvel popular até um automóvel de alto luxo, né? Eu estou falando de automóveis em geral, eu estou juntando esses dois produtos em uma coisa só, né? Ok? Então, no nosso exemplo aqui do mercado de queijos, né? Se eu estou falando do mercado de queijos, é uma coisa, né? Agora, muitas vezes eu quero ser mais detalhista ao analisar esse mercado de queijos e eu posso falar, não, eu quero saber do mercado de um tipo específico de queijo que é o camembert, né? Quando eu sou mais específico, tá? Eu trato os produtos de uma maneira mais específica. Quanto mais específico é o meu produto, né? Mais substitutos eu espero que eles tenham, né? Então, usualmente, quando, né, na minha análise de mercado, eu estou fazendo uma abstração, considerando, definindo um bem como sendo, de fato, um conjunto de bens relativamente diferenciados, e estou falando de variações no preço desse conjunto de bens, eu devo esperar uma demanda menos elástica quando eu estou olhando, né, em variações em um item específico desse conjunto de bens. Tá? Então, voltando, né, se eu estiver falando de uma variação no preço dos queijos de uma maneira conjunta, né, subir o preço do queijo, eu devo esperar uma determinada resposta relativa na quantidade demandada, portanto, uma determinada elasticidade de preço da demanda. Mas que deve ser menor do que quando eu considero a situação em que há o aumento no preço de um queijo específico, por exemplo, o queijo camembert, né? Subiu apenas o preço do camembert, né? O que eu espero? A demanda do camembert deve ser mais elástica, né, do que a demanda de queijos em geral, né? Simplesmente porque o camembert tem muitos substitutos próximos que são os outros queijos. Queijos em geral
né? Agora eles não têm substitutos tão próximos assim. É claro, eu posso deixar de comer queijo, comer tofu, sei lá, inventar alguma coisa para comer no lugar, né? Mas não são substitutos tão próximos quanto um queijo, né? É, um queijo, sei lá, saboroso seria um substituto bom do queijo camembert, tá ok? Então, isso afeta, né, a elasticidade de preço da demanda de acordo com o tipo de análise que eu estou fazendo, de que tipo de mercado estou fazendo. Bem, um outro item, tá? Importante também para afetar a elasticidade de preço da demanda é o peso que tem, né, o item considerado, bem considerado, no orçamento do consumidor, tá? Então eu volto para o meu exemplo do sal de cozinha, né? O sal de cozinha não só é essencial, não só não tem muitos substitutos, tá? Mas ele também tem um peso, costuma ter um peso muito baixo, né, no orçamento dos consumidores, né? Para a maioria das famílias brasileiras, né? O gasto com sal de cozinha é um percentual ínfimo, né, da nossa renda, né? Isso quer dizer que se eu dobrar o preço do sal de cozinha, talvez a gente queira consumir menos sal de cozinha, mas o incentivo, né, o impacto sobre o nosso orçamento é tão pequeno que o incentivo deve ser pequeno e, portanto, a nossa redução no consumo de sal de cozinha deve ser pequeno. Pegando o caso dos queijos, por exemplo, o queijo camembert, por exemplo, já é um produto um pouco mais caro, né? Então, se dobra o preço do queijo camembert, tá? Também porque eu vou sentir um impacto mais significativo no meu orçamento, eu tenho um incentivo para consumir menos do queijo camembert, né? Ou pense em itens mais caros, né, que tem um impacto maior no orçamento das famílias, né? É o preço de um automóvel, por exemplo, né? Um automóvel é um produto caro, né? A gente poupa alguns anos para comprar um automóvel, a gente não troca de automóvel de 2 em 2 meses porque enjoou da cor do automóvel atual. Por quê? Porque é caro, né, comprar novos automóveis, né? Então, o impacto de uma variação do preço do automóvel no orçamento do peso no peso desse automóvel no orçamento do consumidor tende a ser significativo. Isso quer dizer que a resposta, né, da demanda por automóveis a variações de preço deve ser mais intensa, né? Se cai pela metade o preço de um automóvel, eu devo esperar que aumente substancialmente, né, a venda de automóveis, né? Provavelmente mais que dobrar, o que indicaria uma demanda preço elástica, né? Se dobra o preço do automóvel, eu também devo esperar uma queda substancial na demanda de automóveis, né? E a mesma coisa eu não devo esperar, né, na demanda de sal, né? Tá? Entre outras coisas, porque o sal pesa pouco no orçamento do consumidor, tá? E o automóvel pesa fortemente no orçamento do consumidor, tá? Enfim, um outro elemento que a gente pode levar em consideração, tá, é aquilo que eu vou chamar aqui de horizonte de análise, né? De fato, quando eu estou falando, né, da resposta da demanda a uma variação de preço, você poderia me perguntar, mas você quer saber a resposta da demanda em quanto tempo? Uma resposta imediata? Uma resposta quando eu dou mais tempo para os consumidores digerirem essa variação de preço, né? E de uma maneira geral, tá? Para bens não duráveis, tá? Eu já faço o exemplo de bens duráveis, tá? Quanto maior o horizonte de análise, maior tende a ser a elasticidade de preço da demanda por esses bens, tá? Por quê, né? Porque se um produto, o bem não durável é aquele bem que eu compro e consumo em um curto intervalo de tempo, né? E um bem durável é aquele produto que eu compro e consumo em um intervalo mais elástico de tempo, tá? Então, um bem não durável seria, por exemplo, o sal de cozinha, né? E o durável seria, por exemplo, pegando um dos exemplos que a gente usou, o automóvel, né? Então, isso daqui, essa última item está dizendo o seguinte, olha, a elasticidade de preço da demanda do sal de cozinha de longo prazo deve ser maior do que de curto prazo, tá? E possivelmente a do automóvel deve acontecer o efeito contrário, tá? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, tá, de estimativas de elasticidade de preço da demanda que talvez ajudem a ilustrar, tá, todos esses itens que eu coloquei aqui e enfatizando, né, que eu estou fazendo aqui uma análise bem qualitativa e nos exemplos eu vou tentar falar, olha, talvez fosse de se esperar isso, né, porque a gente já viu que a elasticidade de preço da demanda depende de essencialidade, facilidade de substituição, definição do bem, peso no orçamento e assim por diante, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui, tá, foi um estudo de demanda que foi feito para a cerveja Brahma, quando da ocasião da fusão da Antártica com a Brahma, né, formando a Ambev,
essa fusão teve que ser aprovada, né, no CAD, que é o Conselho é, Administrativo de Defesa Econômica, que nossa defesa nosso Centro de Defesa da Concorrência aqui, né? E o CAD ele não aprova, né, fusões de empresas quando é demonstrado que vai ser feito que isso pode ser prejudicial à eficiência econômica em virtude de muita concentração no poder de mercado. Tem uma politicagem danada também, né? Mas nesse caso aqui foram feitos estudos para verificar qual seria o impacto, né, dessa fusão. Em um dos estudos, tá, foi feito o estudo da elasticidade preço das cervejas por marca, né? Então, quando eu calculo a elasticidade preço de uma cerveja, da cerveja por marca, tá? Eu estou fazendo uma definição bem específica, né, do produto. Eu estou falando, ó, cerveja Brahma é uma coisa, cerveja Antártica é outra coisa, né? Eu devo esperar demandas elásticas, tá? E de fato aqui eu tenho duas estimativas de elasticidade preço da cerveja Brahma. Uma de curto prazo aqui eu dou pouco tempo para os consumidores responderem a variações no preço, e uma de longo prazo quer dizer, eu vou dar mais tempo para os consumidores responderem a essas variações de preço, né? Eu confesso que eu não estou lembrado, tá, o que os autores desse estudo definiram como curto e longo prazo, mas para nós isso não é o mais relevante aqui. Bom, a primeira coisa, a gente pode ver que essas demandas são as duas elásticas, né? As duas, quando eu tomo o módulo, vão ser maiores do que um, o que era de se esperar, porque eu estou vendo, né, o preço de um produto específico portanto, com substitutos muito próximos, né? A cerveja Antártica é um substituto muito próximo da cerveja Brahma, né? As cervejas de outras marcas são substitutos muito próximos da cerveja Brahma, né? Mas o que é interessante aqui é que esse estudo aponta uma elasticidade de preço da demanda muito maior, né, quando eu considero um horizonte de longo prazo. E isso faz algum sentido, né? Se a gente pensar no caso da cerveja, não sei se vocês gostam de cerveja, eu ultimamente não tenho tomado muita cerveja, mas já tive lá meu momento que eu gostava muito de tomar uma cervejinha, né? E a gente tem as nossas preferências, né? Então imagine que eu goste da cerveja Brahma, né? E suba o preço da cerveja Brahma, ela ficou mais cara que as outras cervejas, tá? No primeiro momento, a minha resposta pode ser muito pequena, né? Essa variação no preço da cerveja Brahma, né? No curto prazo, digamos assim, né? Primeiro, no curtíssimo prazo, eu chego lá no bar e falo, garçom, traz mais uma Brahma, né? Você pede a marca, né? E nem pergunta qual é o preço. Depois que você vê a conta, se você não bebeu muito, você vai ter uma noção, né, de qual foi se o preço subiu muito, assim. Daí você pode falar, puxa, tá mais caro a cerveja Brahma, será que as outras cervejas também estão? Começar a fazer essas perguntas, né? Então, a gente tem um apego, né, a uma marca e uma preferência por uma marca é natural, tá? No curto prazo, isso daqui pode impedir, né, que eu substitua, né, a cerveja que ficou mais cara por outras cervejas e, portanto, que torna a demanda por uma cerveja específica menos elástica, especialmente se essa cerveja tiver alguma preferência no gosto dos consumidores, né? Mas no longo prazo, o que vai acontecer? Eu começo a falar, poxa, minha conta do bar está ficando mais cara, eu preciso economizar, mas não queria beber menos, vamos supor, né? Então eu vou migrar para outra cerveja. Daí peço a Antártica, peço uma substituta da Brahma, que está com um preço mais baixo, né? Eu estou supondo isso. E começo a descobrir que a outra cerveja não é tão diferente da Brahma assim, e com o tempo eu vou deixando de consumir Brahma, passando a consumir Antártica, não só eu, outros consumidores começam a aprender isso também, e as pessoas aprendem a substituir, né, digamos assim, elas mudam hábitos culturais aprendendo a substituir. Quanto mais tempo você me der, mais fácil vai ser eu substituir o produto que ficou mais caro no curto prazo pelo produto que ficou mais longo no curto prazo, e isso tende a gerar, né, uma elasticidade preço de demanda maior, tá? No longo prazo, tá? Esse exemplo está dando aqui, tá? Um outro exemplo que foi criado, né, de outra tentativa de fusão, eu acho que a Nestlé iria comprar a Garoto. Isso daqui foi uma coisa que não deu certo, né? Ou deu certo, me corrijam se eu estiver errado. Pensar que tinha isso na ponta da língua, eu me esqueci. Eu não sei se ia ser uma fusão de duas empresas aqui que eu não lembro qual que era, tá? E aqui são as elasticidades preços da demanda de marcas específicas de chocolate, né? Nestlé, Garoto e Lacta, tá? Bom, esse exemplo aqui não é muito ilustrativo, mas eu acho interessante a gente ver que a marca Garoto, né, tem uma elasticidade de preço maior do que a da Nestlé,
que é maior do que, sua vez, da elasticidade de preço da demanda dos chocolates da marca Lacta, né? Para mim, né, na minha experiência pessoal, isso parece fazer sentido, né? A marca Garoto, para mim, é o genérico dos chocolates, né? É aquela marca que efetivamente a gente não come chocolate Garoto. Se alguém discordar, né, eu peço desculpas, né, se alguém tiver uma preferência, mas me parece que essa é a opinião mais ou menos geral, né? Essa marca aqui é uma marca de chocolates que a gente não pede porque é a melhor, né? Mas ela é mais barata, tá? E é uma boa imitação das outras marcas, digamos assim, né? É, já a marca Nestlé, ela tem, né, de novo, né, pode ser preconceito meu, né, mas eu acredito que tem no imaginário popular a máquina de ser um chocolate de melhor qualidade, né? E então, se a pessoa está acostumada a comer o chocolate Nestlé, se sobe o preço do chocolate Nestlé, essa pessoa não quer fugir para um chocolate de pior qualidade, que custe menos, por exemplo, que o chocolate Garoto, tá? Então, isso pode explicar uma elasticidade de preço um pouco menor, né? E na minha intuição, de novo, né, a marca Lacta vai ter uma coisa ainda um pouquinho mais forte, porque a marca Lacta, pelo menos para minha geração, né, eu sou bem velhinho agora perto de vocês, né, mas não sei se para vocês também, mas a Lacta tem alguns bombons, né, e chocolates que são assim, que a gente lembra da infância, né? Sonho de valsa, bis, diamante negro, laca, né? Talvez não sejam chocolates de melhor qualidade do que Garoto ou Nestlé, mas são chocolates que conseguiram estabelecer uma marca, né, uma reputação. Então, as pessoas falam, eu quero comer um sonho de valsa, né? Você não fala, eu quero comer um chocolate, um bombom que tem uma bolachinha em volta. Você não descreve esse bombom, né? Você fala o sonho de valsa, né? A gente fala, eu vou comer o bis da Nestlé, né? A Nestlé tem uma versão do bis, né? Mas eu não lembro nem qual que era a marca, né? O bis eu lembro, né? Que o nome, né? Do produto, assim. Então isso pode criar uma dificuldade maior dos consumidores migrarem desse produto se ele ficar mais claro, o que pode gerar uma elasticidade de preço da demanda menor, tá? Enfim, mas aqui é só uma questão dizendo que às vezes faz sentido, né? Olhar, né? Para o produto dessa maneira. Olhar, julgar, né, a estimativa, ela parece fazer sentido de acordo, os valores relativos dessas estimativas parecem fazer sentido de acordo com a nossa intuição do que deveria acontecer, né? O próximo exemplo aqui são estimativas de elasticidade de preço da demanda por água encanada, tá? Estudos em populações pobres de diversos países, tá? Aqui a única coisa que eu queria enfatizar, né, é que seriam populações que não teriam acesso à água encanada e poderiam passar a ter, né? Então, para estimar, né, o custo-benefício, né, da expansão de rede de água encanada e assim por diante, tá? Então, são em diversos países, e o que a gente pode ver aqui, o que eu só gostaria de destacar aqui como uma coisa geral, é que todas essas elasticidades são em módulo menor do que 1, né? A demanda por água encanada é menor do que 1, o que é de se esperar, né, pelas propriedades da água encanada, né? Primeiro, é um bem essencial, né? As pessoas desejam ter isso, acham isso importantíssimo de ter. Ela é um bem que, mesmo para populações pobres, deve ter um peso relativamente baixo no orçamento do consumidor, e é um produto muito difícil de ser substituído. Se você não tem água encanada em casa, você vai sofrer um bocado, né, para ter uma fonte de água similar, né? Então eu deveria esperar demandas inelásticas mesmo, que é o que está acontecendo aqui. Bom, próximo exemplo é interessante, que a demanda, isso aqui é um meta-estudo, né? Estudos de estudos, né? De demanda de elasticidade de preço de transporte, tá? Em transporte aéreo, elasticidade de preço da demanda, né? Por transporte aéreo, tá? Então, de fato, o autor desse estudo aqui, vocês têm a referência aqui, né? Ele pegou diversos estudos, catalogou e falou, olha, os estudos indicam, né, em média, essas elasticidades preços da demanda. O que é interessante aqui, né? Primeiro, a gente pode ver... Primeiro, vamos pegar primeiro a classificação por motivo de viagem, né? Eu tenho a demanda a negócios e a demanda pelo motivo turismo, né? E o que a gente pode ver, né? E aqui, então eu tenho uma classificação pelo motivo, negócio e viagem, né? E uma classificação
pela distância e internacionalidade, né, da viagem, tá? Então, tenho demandas de longa distância, que podem ser internacionais para outros países, ou domésticas, né, de longa distância dentro do mesmo país, e demandas para viagens em curta distância, tá? O que eu devo esperar, né? Primeiro, é mais fácil substituir, tá, o transporte aéreo por uma outra forma de transporte se eu estiver fazendo uma viagem a turismo, né? Na viagem a turismo, o tempo não é tão essencial como na viagem a negócios, tá? Então, uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, se for para passear, se o preço do avião estiver muito caro, eu posso ir de carro ou tomar um ônibus, né? Eu demoro muito mais tempo, mas já que vou fazer um passeio, eu fico um pouco mais de tempo no Rio de Janeiro, por exemplo, e estou bem, né? Ou de Ribeirão Preto para Rio de Janeiro, de Ribeirão, que eu consigo ir de avião mais rápido, eu posso ir de carro ou de ônibus mais demorado, né? Se eu estiver fazendo essa viagem a negócio, as viagens de negócio usualmente são viagens nas quais, né, o viajante quer ir e voltar no mesmo dia, isso vale dinheiro para ele, esse tempo ele está disposto a pagar, né? Ele está resistente a abandonar a viagem de negócio só porque o preço da viagem de negócio aumentou, né? Então eu devo esperar viagens pelo motivo negócio menos elástica do que a viagem pelo motivo turismo, né? E isso acontece aqui, né, em qualquer classificação de distância, né? Na internacional acontece isso, na doméstica acontece isso, né? E na viagem de curta distância, usualmente doméstica, também acontece isso, né? De fato, as companhias aéreas elas usam isso para tentar precificar as passagens aéreas, né? Colocando uma margem maior nas passagens aéreas que tipicamente são demandadas por motivo negócios, tá? Bom, uma outra coisa que parece fazer sentido, né, afetar, né, a elasticidade de preço da demanda por viagem aérea é a distância da viagem, né? Quanto mais longa a distância, mais difícil é substituir a viagem por avião por viagem por outro modo de transporte, né? Se eu vou viajar, né, de Ribeirão Preto para São Paulo, né, a viagem de ônibus leva um pouquinho só mais de tempo do que uma viagem de avião, se eu levar em consideração todo o tempo envolvido na viagem, né? Isso quer dizer que o transporte substitui razoavelmente bem uma viagem de avião. Se o avião ficar muito caro, as pessoas estão propensas a pular, né, deixar de fazer viagem de avião entre Ribeirão Preto e São Paulo e fazer a viagem de ônibus. Se o avião fica muito barato, ao contrário, as pessoas em Ribeirão Preto que querem ir para São Paulo podem falar o seguinte: olha, está tão barato ir de avião, não vou de ônibus, vou de avião porque demora um pouco mais de tempo, enfim, eu canso menos e vai acontecer isso. E já aconteceu de fato, né? Na viagem de São Paulo e Ribeirão Preto, eu já presenciei isso. Foi quando tanto a Latam quanto a Gol faziam, né, a conexão São Paulo-Ribeirão Preto. Elas começaram a competir entre si, fizeram uma guerra de preço. O preço da passagem de avião ficou tão baixo que estava assim, tipo, não chegava ao dobro da passagem de ônibus, né? Então, muitas vezes que eu tinha que fazer essa viagem, eu optava por ir de avião, tá? Naquela época não era uma decisão tão dramática do ponto de vista orçamentário, né? Agora voltou a ser, né? A menos que você consiga comprar passagem com muita antecedência, com desconto bom, o preço da passagem de avião é muito, especialmente em São Paulo e Ribeirão Preto, né? Ficou um preço de cair o queixo, né? Mas enfim, naquela época muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, que costumo fazer essa viagem ou de carro ou de ônibus, eu fazia com muita frequência a viagem de avião, né? Agora eu faço uma frequência raríssima essa viagem de avião, tá? E com muita frequência a viagem por ônibus, né? Então eu respondi muito intensivamente, né, ao aumento no preço da passagem de avião. A demanda se revelou muito elástica a isso, porque é fácil de substituir, porque essa é uma viagem de curta distância. O ônibus compete bem com o avião em curta distância, né? Mas quando eu vou para longa distância, ele compete menos, né? E por isso, né, eu deveria esperar até uma elasticidade menor nas viagens de longa distância. Então eu tenho uma anomalia aqui, né, nesse nosso exemplo, que eu tenho dificuldade de explicar, é porque, né, a viagem de longa distância doméstica, nesse quadro aqui, apresenta elasticidade de preço da demanda menor do que a viagem de curta distância doméstica. De fato, se eu fosse autor desse estudo aqui,
eu tentaria investigar efetivamente se isso daqui está acontecendo, porque isso daqui não seria algo, né, que eu esperaria acontecer, tá? Eu acho que variações no preço da passagem de ônibus entre Ribeirão Preto e Ceará, da passagem de avião entre o Ribeirão Preto e Ceará, tá, devem gerar resposta, né, relativamente menos intensa na demanda dessas viagens do que variações relativamente iguais, né, no preço da passagem de avião entre São Paulo e Ribeirão Preto, né, de Ribeirão Preto para São Paulo, né, simplesmente porque se subir a passagem de ônibus de Ribeirão Preto para São Paulo, mais pessoas vão estar dispostas a vir para São Paulo ou de carro ou usando ônibus. Tem ônibus muito confortáveis fazendo essa viagem, né? E portanto eu esperaria uma demanda mais elástica de curta distância, tá? Eu depois quero checar se eu não copiei errado também esse valor, tá? Esse resultado aqui, pela intuição, é algo que a gente tem que dar uma checada, né? Ok? Mas enfim, pode acontecer isso. Nem sempre, né, os dados que a gente está vendo refletem exatamente o que a gente esperaria ver. Deixa eu só ver aqui como que a gente está aqui nos slides que eu tinha programado. Tá, eu tenho só mais um exemplo, tá? Então vale a pena a gente fazer mais esse exemplo aqui. Aqui é um exemplo que deixa bem claro a importância do horizonte de análise, tá? Isso aqui foi um estudo feito nos Estados Unidos, tá? Um estudo feito de longo prazo sobre tentando estimar, né, a elasticidade de preço da demanda de gasolina, tá? Há variações, né, no preço da gasolina, elasticidade de preço da demanda de gasolina. Não precisaria nem falar em relação a variações no preço da gasolina, porque se eu falei em elasticidade de preços, evidentemente é em relação a variações no preço do produto. Então aqui, esse quadro aqui está me dizendo qual que é a elasticidade de preço da demanda de gasolina conforme, né, o tempo que eu dou para reação a variações no preço. Então vamos supor, subiu, né, o preço da gasolina hoje, né, em, digamos assim, 10%. Né? Esse quadro aqui diz que se eu der um ano para os consumidores reagirem, eles vão reduzir o consumo de gasolina em 11%. Se eu der 2 anos para os consumidores reagirem, em 0,11 vezes 10% em 1,1%. Tá? Se eu der 2 anos para cada 1% de aumento no preço da gasolina, né, a quantidade demandada vai cair aproximadamente em 0,1%. Tá? Lembrando que isso daqui é uma medida aproximada, né, porque esse percentual teria que ser calculado em relação à variação média do preço e quantidade. Tá? Mas aproximadamente a gente pode raciocinar dessa maneira. Se eu der 2 anos para os consumidores responderem a um aumento de 1% no preço da gasolina, tá, eles vão responder agora com uma redução, tá, de 0,22%. Se eu der 3 anos, essa redução vai para 0,32% e assim por diante. Interessante que esse estudo diz o seguinte, ó, se o horizonte que eu der for muito elástico, de 20 anos, ele está estimando uma redução de mais do que 1% para cada aumento de 1% no preço da gasolina. Né? Isso quer dizer, ele está estimando uma demanda ligeiramente elástica, né? Uma elasticidade de preço da gasolina de longo prazo de módulo maior do que 1, né? Um pouquinho maior do que 1. Isso faz todo sentido, né? E de fato, enfim, vocês são jovens e não viveram, né, um período que eu vivi mais de uma vez, pelo menos 2 vezes, de grande instabilidade nos preços dos derivados de petróleo. Né? No século passado nós tivemos 2 grandes choques, né, no preço do petróleo, e esses 2 grandes choques de preço de petróleo que foram 2 aumentos extraordinários no preço do petróleo, levaram a um aumento muito elevado no preço da gasolina. O primeiro choque, naquela época eu era ainda garoto, né, ele ocorreu na década de 70, tá? E nesse primeiro grande choque do petróleo, o que aconteceu foi que, antes disso, a gasolina, o petróleo era um produto muito barato, né? Se a gente pensar, ainda é uma fonte de energia barata. Mas o que acontecia, se você olhasse o padrão de automóvel da época, especialmente o padrão de automóvel americano da época, né? Eram aqueles automóveis muito grandes, com motores enormes e extremamente ineficientes, né? Então, o consumo de combustível por quantidade de combustível, né, consumido era muito, muito elevado.
Com o aumento, com um choque importante no preço do petróleo, no primeiro momento, as pessoas não tiveram muito o que fazer, senão continuar usando seus automóveis, e a única fonte que você teria o único recurso que as pessoas tinham para reduzir o consumo de gasolina era andar menos com seus automóveis, né? Bom, se eu der um pouquinho mais de tempo, as pessoas podem falar o seguinte: bom, agora quando eu for trocar de automóvel, eu vou comprar um carro mais econômico, né? Foi uma época em que a venda de automóveis japoneses, que já eram mais econômicos, né, nos Estados Unidos começou a crescer, porque eles tinham essa virtude de serem mais eficientes, usar mais eficientemente a gasolina, né? Então as pessoas começam a mudar o perfil dos seus automóveis, né? Então isso daqui vai estar aqui, eu dou 2 ou 3 anos para eles responderem, eles começam a responder dessa maneira. Bom, no segundo momento, a própria indústria automobilística pode mudar a tecnologia dos automóveis. Elas tentam desenvolver, vendo que as pessoas querem automóveis mais eficientes, elas começam a desenvolver mais automóveis eficientes, né? E, portanto, ofertar automóveis que consomem ainda menos, e as pessoas trocam por automóveis que consomem ainda menos, e a demanda de gasolina responde ainda mais intensamente, né, a um preço da gasolina mais alta, né? No longo prazo, eu começo a ter tecnologia de substituição, né, da gasolina. Entra o etanol aqui no Brasil, por exemplo, né? Começa a desenvolver carros elétricos e assim por diante, e por isso é muito razoável esperar, né, esse ganho de elasticidade, né? Uma elasticidade maior, né, da demanda por gasolina no longo prazo e menor da demanda de gasolina no curto prazo. Bem, gente, está chegando a hora. Eu ia dar um último exemplo, mas eu acho que eu vou deixar para a aula da semana que vem. Tá? Talvez seja bom, a gente recorda, né, esse conceito de elasticidade de preço. Mas essa vai ser a última aula na qual eu vou falar de elasticidade de preço. Tá? Nossa próxima aula eu vou falar de elasticidade de renda e outros conceitos de elasticidade. Vai ser relativamente rápido. Talvez eu até escolha fechar o tema elasticidade e passar para outro tópico. A gente vai avaliar, né, conforme a gente andar aqui, tá? Eu estou dando as aulas um pouco mais estendidas do que eu pensava, então talvez a gente precise de mais uma aula pela cidade para falar de elasticidade, tá? Mas eu tenho que parar aqui, né, porque está chegando o nosso horário, tá? Então eu vou encerrar a aula por aqui.